Nesse vídeo, a gente vai começar a utilizar a Gem Device. Para que serve o Device? O Device, quando o sistema da gente precisa de cadastros, precisa de login, precisa de uma forma de que somente usuários cadastrados tenham acesso à parte dele, o Device é uma gem que auxilia a gente a criar esse tipo de coisa. É bem fácil, é bem útil, é bem poderosa e a gente vai começar a configurar ela no nosso projeto agora. Para isso, a gente precisa colocar a especificação dela no nosso Gemfile. Como a gente já viu, o Rails possui esse Gemfile, que é o arquivo onde estão todas as especificações das gems que a gente utiliza no nosso projeto. Então aqui, em qualquer ponto, a gente coloca gem device, entre aspas, e salva. A gente pode fechar esse arquivo. No terminal, lembre-se que sempre dentro de Workspace e MobJobs. A gente vai utilizar esse comando de novo aqui, chamado bundle install. Então, o Gemfile especifica todas as gems, né, todas as ferramentas auxiliares que o nosso projeto utiliza, e a forma de instalar eles no nosso sistema é com esse comando bundle install. Ele vai verificar todas as gems novas que estão nesse Gemfile, o que não tiver instalado ele vai instalar para a gente. A gente dá Enter, ele vai começar a verificar as gems novas que a gente incluiu, o que está instalado já no nosso ambiente, o que não está, e o que não tiver, ele vai instalar para a gente. Vocês podem ver que o que já está instalado, ele mostra com using na frente, né? Ou seja, já está usando. O que falta instalar, ele está instalando, como a gente pode ver ali agora. Pronto. Já finalizou o bundle. Agora o que a gente precisa fazer é executar esse comando aqui, ó, Rails generate, ou só o G, device, install. Ou seja, esse aqui é o comando que vem do device, é um generator para ele criar todos os arquivos necessários de configurações e tal, para a gente conseguir utilizar e configurar o device. Pronto. Aqui, deixa eu botar em full screen. Aqui ele criou para a gente, ele está explicando tudo o que ele fez. Depois de criar os arquivos de configurações do device, a gente precisa criar o model que ele vai utilizar. Como a gente lembra, o model é o arquivo que representa dentro da aplicação da gente uma tabela no banco de dados. Então, cada tabela que a gente tem no banco de dados, ela é representada na aplicação da gente por um arquivo de model. E como o projeto da gente, a gente vai ter o cadastro de empresas, então a gente precisa dizer que o device vai utilizar uma tabela qualquer. A gente pode utilizar o nome company, por exemplo. Então, para criar esse model, a gente vai digitar o comando raise, g de generate, device e o nome do model que a gente quer, que pode ser company. Aperta Enter. Ele vai gerar ali o arquivo de migration, o arquivo de um model, como vocês podem ver aqui, ó. A migration. E o resto é arquivo de teste que a gente não vai usar agora. Ele muda, ele acrescenta também um arquivo de rotas, um recurso de rota ali no arquivo de rotas que a gente vai ver depois com mais calma. Então, o que ele criou agora? O arquivo do model e a migration. A migration é um arquivo, é um recurso que o Rails oferece para a gente fazer alterações no banco de dados. Então, sempre que a gente quiser criar uma tabela, apagar uma tabela, acrescentar um campo no nosso banco de dados, na nossa tabela do banco de dados, remover um campo, é interessante que a gente faça com as migrations, porque é uma forma de versionar também. Então a gente pode voltar para uma versão anterior de alterações e tudo mais. Deixa eu sair aqui do full screen, só para vocês entenderem um pouco melhor.
A migration fica nessa pastinha DB. Tem uma pasta migrate e ela é basicamente isso. Ó. Então aqui estão as instruções para ele criar uma tabela chamada companies no nosso banco de dados. Então, agora que a gente já tem esse arquivo de migration e o nosso model, o que a gente precisa fazer é executar essa migration, né? Para que ele de fato crie a tabela no banco de dados. Para isso, a gente utiliza o comando rake db migrate. A gente usou o rake db create para criar o banco de dados. E esse rake db migrate, ele vai executar todas as migrations que tem no na nossa aplicação. Então a gente dá Enter. E aqui a gente pode ver que ele criou todas as coisas que a gente precisa no nosso banco de dados. Vamos abrir aqui o arquivo de rotas, só para ver o que ele adicionou também. Ó, ele adicionou essa rota device underline for e companies. Ou seja, o device ele vem com uma série de rotas, né? A gente tem uma página de cadastro, a gente tem uma página de login, a gente tem uma página de edição, e todas elas têm as suas rotas. Então esse device for acaba facilitando e criando tudo de uma vez para a gente. Para a gente verificar isso, a gente pode ir aqui no terminal. Vamos botar em full screen porque fica melhor. Um comando bem útil. Outro do rake é o rake routes. Ou seja, ele lista para a gente todas as rotas que estão disponíveis na nossa aplicação. Então aqui a gente pode ver ó, que todas essas com barra company são do device. A gente só tinha duas, aquele home barra index, que é do controller home que a gente criou, e a rota root, que é o da página inicial. Então esse comandinho é bem legal se vocês quiserem ver o padrão das URLs, aqui no lado direito, ó, quais controllers e quais actions essa rota está mapeando. Essas rotas geralmente são nomeadas, então aqui no lado esquerdo você vê o nome delas, que vai ser muito útil para no decorrer do curso a gente poder fazer referências a rotas com um nome simples. Agora que a gente já configurou tudo do device, já instalou ele, já configurou rota, já criou model, migration, já tem a tabela lá de cadastro de empresas no banco de dados com esse nome companies, vamos acessar o nosso site para ver alguma dessas rotas em ação, né? Se você ainda não iniciou o teu projeto, o teu servidor, a gente já sabe, né? Rails espaço S. Lembrando que tem que ser dentro da pasta mobjobs. E agora a gente vai aqui em Preview e Port 3000. Ele vai carregar aquela página inicial, desculpe, que a gente criou numa outra aula. Vamos testar uma rota qualquer. Aqui no device, desculpe, aqui no terminal a gente digita aquele comando rake routes. E a gente pode ver todas as opções de rotas que o device gera para a gente. A opção da página de cadastro, a rota é essa aqui, ó, barra companies barra sign up. Então aqui na nossa página é só digitar a rota no final da URL. Companies barra sign up. Aperta Enter. Essa é a nossa página de cadastro. Ela é criada da forma mais simples possível, com o usuário sendo e-mail, senha e a confirmação da senha. Depois de clicar ali no botãozinho Sign Up, ele cadastra para a gente. Não se preocupe, essa rota com esse nome não é muito legal. Depois a gente vai aprender como melhorar isso. Não precisa ser desse formato. E numa próxima aula a gente vai melhorando isso.